Trabalhei mais de 30 anos como coveiro no mesmo cemitério municipal. Muita gente acha que um lugar desses é só silêncio e tristeza, mas quem passa tanto tempo lá dentro aprende que existe um tipo diferente de movimento. Algo que não se vê, só se sente. Quando comecei, ainda rapaz, achava que ia lidar apenas com terra, caixão e cruz. Não imaginava que, aos poucos, os mortos se tornariam mais presentes que os vivos. O cemitério ficava no alto da cidade, cercado de muros gastos, árvores antigas e um vento que parecia carregar histórias. Cada sepultura tinha um peso próprio, como se guardasse emoções que nunca se desfazem. Nos dias comuns, só o farfalhar das folhas quebrava o silêncio. Mas quando chegava o dia de finados, algo mudava. Era como se o ar ficasse mais denso, mais vivo. As pessoas vinham desde cedo com flores, velas, lembranças. O cheiro de cera derretida se misturava ao perfume dos crisântemos. E no meio do movimento havia sempre o contraste mais doloroso. De um lado, túmulos cheios de visitas, do outro, o setor dos indigentes. Covas antigas, cobertas de mato, sem nome, sem vela, sem ninguém. Eu tinha um respeito enorme por aquele pedaço esquecido. Todos os anos acendia pelo menos uma vela para eles. Dizia para mim mesmo, ninguém é esquecido enquanto alguém lembrar. E eu lembrava. Mas foi justamente ali que tudo começou. No cair da tarde, quando o sol se escondia e as últimas velas tremiam, eu sentia passos atrás de mim. Não eram passos pesados, nem ameaçadores. Eram leves, como se alguém só quisesse acompanhar. Um dia vi um vulto parado entre duas sepulturas, uma silhueta clara, estática, olhando na minha direção. Bisquei, sumiu. Achei que era cansaço, mas no fundo eu sabia que o cemitério tinha mais vida do que muita gente. O tempo passou e as presenças voltaram, às vezes como sombras, às vezes como vozes quase imperceptíveis, chamando por alguém. Nunca me fizeram mal, pareciam apenas querer ser lembradas. E quanto mais eu rezava por eles, mais eu sentia que me escutavam. Mas nada me marcou tanto quanto o dia de finados de 1998. O movimento naquele ano foi grande. Quando o portão se fechou e só restou eu e o guarda da noite, o seu Nivaldo, comecei meu serviço habitual. Recolher velas, limpar caminhos, conferir setores. Tudo parecia normal, até eu chegar no setor dos indigentes. A mesma cova onde meses antes havíamos enterrado um homem sem nome estava iluminada por uma vela. Eu não tinha acendido, ninguém tinha ido ali. E mesmo com o vento parado, a chama tremolava como se tivesse vida própria. Foi então que eu ouvi atrás de mim um "obrigado" sussurrado. Virei rápido, nada. O coração batia forte, mas eu continuei o trabalho. Só que aquela noite ainda não tinha acabado. Pouco depois, enquanto me preparava para ir embora, ouvi passos esmagando o cascalho atrás de mim. Passos lentos, nítidos. Perguntei, "Seu Nivaldo?" Nenhuma resposta. As pernas gelaram. Virei devagar, nada. Além da escuridão. E então a voz veio, rouca, arrastada, próxima demais. Não fui enterrado direito. Senti o chão sumir dos meus pés. Corri até o escritório e fiquei trancado até o amanhecer. Quando o dia clareou, voltei com o seu Nivaldo. A terra da cova estava remexida, mas sem pegas, sem marcas. No centro, um pedaço da tampa do caixão estava empurrado para cima, como se alguém lá dentro tivesse tentado sair. O seu Nivaldo ficou branco, eu fiquei pior ainda. Nos dias seguintes, não tirei aquilo da cabeça, até que decidi cavar.
A terra estava fofa demais. A uns 40 centímetros, toquei na tampa. Um dos pregos estava virado, como se tivesse sido empurrado de dentro para fora. Zé Pequeno, outro coveiro, murmurou: será que enterraram ele vivo? Não respondia. Não conseguia. A ficha do indigente dizia: morte por parada respiratória, corpo sem identificação, caixão simples, tudo rápido, burocrático. Mas e se? Com um peso no peito, ajeitei a cova, botei terra nova e cravei uma cruz de madeira. Escrevi: aqui descansa um homem sem nome, que Deus o reconheça. Naquele dia o vento soprou leve e pela primeira vez em muito tempo eu senti paz. À noite sonhei com ele, só que dessa vez ele sorria. Os anos passaram e eu continuei cuidando dos esquecidos. Acendia velas, limpava, rezava. E sempre que chegava a finados, coisas estranhas aconteciam. Velas acesas sozinhas, vento que parava de repente, sombras que se moviam devagar entre as cruzes. Mas nada superou o dia de finados de 2006. O cemitério estava cheio, as velas apagando sem motivo. Ao final do dia, fui ao setor dos indigentes. Todas as velas que eu havia acendido estavam acesas novamente, todas, como se alguém tivesse passado por ali depois de mim. No meio da escuridão, vi um vulto curvado caminhando devagar. Parou diante da cruz onde escrevia anos antes: homem sem nome. A chama daquela vela cresceu forte, como se fosse alimentada por algo invisível. Me ajoelhei e disse: se é gratidão, eu recebo. Se é aviso, eu entendo. Na mesma hora, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. Fiquei ali em silêncio, sentindo que aqueles mortos não vinham pedir nada. Vinham lembrar que existiam e que o esquecimento dói mais que a morte. O tempo voou. Quando me aposentei, pedi para trabalhar só mais um finados. Queria me despedir. Cheguei cedo, acendi minhas velas e naquela manhã senti uma paz que há anos não sentia. Me ajoelhei diante da cruz do homem sem nome e disse: tô indo, amigo. Espero que cuidem de vocês do mesmo jeito. Foi então que vi luzes caminhando entre os túmulos, pequenas chamas, andando devagar como se alguém ou vários alguéns estivessem me acompanhando pela última vez. O sino da capela tocou. O vento soprou. Nenhuma vela apagou. Quando saí pelo portão, juro que ouvi passos atrás de mim. Os mesmos passos leves de tantos anos. Não me virei. Só disse: obrigado pela companhia. Hoje, já aposentado, ainda passo lá às vezes. O novo coveiro me conta que, no fundo do cemitério, algumas velas acendem sozinhas. Ele pergunta se acredito. Eu sorrio e digo: acredito, meu filho. É só o jeito deles dizerem que ainda estão vivos, dentro da memória de quem nunca esqueceu. Porque, no fim das contas, eu aprendi uma coisa: a morte não é o fim. O esquecimento é. Meu nome é Daniel, e por anos eu trabalhei como coveiro no cemitério da colina. Um lugar antigo, de árvores retorcidas e muros de pedra que rangem com o vento como se reclamassem da vida que já passou por ali. Eu pensava que nada poderia me surpreender depois de ver tanta despedida, tanta dor e tanta saudade. Mas isso foi antes da noite de 31 de outubro, a noite em que eu descobri que alguns segredos não gostam de permanecer enterrados. Tudo começou sempre igual. O portão enferrujado fechando às 6 da tarde, os últimos visitantes indo embora com passos apressados, como se sentissem que ficar mais um minuto ali fosse um convite para algo que preferiam não conhecer.
A verdade é que até os vivos têm medo do silêncio dos mortos. Mas naquela noite, o ar estava diferente. Não era só o clima. Era como se o próprio chão respirasse. Eu tinha o hábito de fazer uma última ronda antes de me trancar na cabana, e enquanto caminhava entre os túmulos, percebi que o vento soprava de um jeito estranho. Ele não passava por mim, ele me empurrava. Era como se algo quisesse me guiar ou me afastar. E foi aí que tudo começou. Às 23h13, ouvi o primeiro som. Um arrastar suave, como se unhas secas estivessem riscando a parte de dentro de uma tampa de madeira. Na hora, meu coração congelou. Eu conhecia bem os barulhos do cemitério. Galhos caindo, gatos, o vento. Mas aquilo era diferente. Eu segurei a lanterna com força e tentei me convencer de que era só a minha mente brincando comigo. Só que o barulho continuou, ritmado, intencional. Quando cheguei perto, minhas mãos tremiam tanto que a luz da lanterna dançava sobre as lápides. E então ouvi a voz. Uma voz fraca, rouca, arrastada, dizendo meu nome. Daniel. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu sabia que ninguém lá dentro poderia estar vivo. Eu mesmo havia sepultado aquela pessoa 3 dias antes. Eu deveria ter fugido. Qualquer pessoa normal teria fugido. Mas coveiros aprendem uma coisa cedo. A morte não gosta de ser ignorada. Então, respirei fundo, mesmo que o ar estivesse gelado demais, e toquei na tampa do túmulo. Não para abrir, eu não seria louco a esse ponto, mas para entender se era real. E foi nesse momento que senti a vibração, como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. Eu dei um passo para trás e fiquei imóvel, escutando, mas a voz parou, o movimento parou e o silêncio voltou, ainda mais pesado do que antes. Pensei que era o fim daquilo, mas o Halloween não tinha nem começado. Quando bateu meia-noite, o vento cessou. As folhas pararam, a temperatura caiu como se alguém tivesse apagado o sol do mundo. E então, as luzes do cemitério piscavam como se tentassem pedir socorro. Tudo ficou tão quieto que parecia que o mundo tinha prendido a respiração, até que, ao longe, eu ouvi algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Sussurros. Vários. Muitos. Não de um túmulo só, mas de vários. Era como se o cemitério inteiro estivesse acordando. Eu fechei os olhos, tentando manter a calma, e quando abri, juro que vi silhuetas, movimentos, sombras se levantando por entre as lápides. Não corpos, não esqueletos, eram como memórias, presas entre o que foi e o que ainda tenta existir. Pareciam feitos de fumaça, de arrependimento, de histórias que nunca foram terminadas. E então eu ouvi novamente meu nome. Aquela mesma voz, só que desta vez não vinha de um túmulo. Ela estava atrás de mim. Quando virei, vi um homem. Não exatamente um homem, mas como um contorno. E eu o reconheci imediatamente. Seu rosto ainda estava marcado pelo medo que ele sentiu quando partiu.
Ele não piscava, não respirava, mas seus olhos, eles pediam algo. Você precisa ouvir, ele disse. Eu queria correr, gritar, fechar os olhos e acreditar que era só uma alucinação, mas eu estava paralisado. No Halloween, nós tentamos voltar, não por mal, não por vingança, mas é porque é a única noite em que alguém pode escutar. Eu perguntei o que eles queriam dizer, por que me chamavam, por que aquela noite era tão diferente, e ele respondeu com algo que nunca mais saiu da minha mente. Não é que voltamos, é que nunca fomos embora completamente. As sombras começaram a se aproximar, lentamente. Não com ameaça, mas com uma dor que parecia pedir por um último gesto de humanidade. Era como se cada uma delas carregasse um pedaço de tudo que não pôde ser dito, tudo que ficou preso entre o último suspiro e o primeiro punhado de terra. Mas, quanto mais elas chegavam perto, mais fraco eu ficava. Era como se suas presenças drenassem algo de mim, como se o mundo dos mortos estivesse tentando puxar a minha vida para servir de ponte entre os dois lados. Eu comecei a ver tudo girar, as vozes ficaram mais altas, uma mistura de pedidos, lamentos, nomes, memórias, gritos. Eu não suportaria um minuto a mais, então usei o único instinto que me restou. Corri. Corri sem olhar para trás, sentindo as sombras quase tocando meus ombros. Entrei na cabana, tranquei a porta, fechei as janelas. As sombras se aproximaram, mas não entraram. Elas ficaram ali, batendo, leve, como se pedissem permissão, até o amanhecer. Quando o sol apareceu, tudo sumiu. O cemitério voltou a ser só um cemitério. Mas desde aquela noite, entendi algo que nunca deveria ser dito, mas que preciso compartilhar com você agora. No Halloween, os mortos não voltam para assustar, eles voltam porque ainda têm algo a dizer. A questão é, você teria coragem de escutar? Hoje, aos 63 anos, posso dizer que vivi tempo suficiente para entender que nem todos os silêncios são vazios. Alguns carregam ecos do que já foi e outros sussurram o que ainda está por vir. Quando me perguntam o que fiz da vida, costumo responder sem rodeios. Fui porteiro de cemitério. A maioria das pessoas ri, achando que é piada, mas os que me conhecem bem sabem que não há nada de engraçado nisso. Ser porteiro de um cemitério é como ser o guardião de um limiar, e certos limiares não se atravessam impunemente. Meu nome é José Arnaldo Pereira. Nasci e cresci em Divinolândia, interior de São Paulo, uma cidade pequena, cercada de montanhas e cercas de arame farpado, onde todo mundo conhece a vida do vizinho melhor do que a própria. A infância foi simples, chão de terra, cheiro de café torrado e o sino da igreja marcando o ritmo dos dias. Foi num fim de tarde abafado de janeiro, quando eu tinha 26 anos, que minha vida tomou um rumo diferente. Um conhecido da família, seu Manuel, me encontrou na praça e disse: José, estão precisando de um porteiro lá no cemitério municipal. O salário não é grande coisa, mas é certo, todo mês cai. No começo eu achei que ele estava brincando. Trabalhar no cemitério, passar a noite cercado de túmulos. Mas quanto mais eu pensava, mais aquilo fazia sentido. Eu já estava cansado de viver de bico, de depender da sorte dos outros. E no fundo, sempre tive uma certa tranquilidade com a morte. Meu raciocínio era simples: os mortos não fazem mal a ninguém. Assinei o contrato no fim daquela semana. O cemitério ficava no alto de uma ladeira,
rodeado de araucárias antigas, muros altos e um portão de ferro preto que rangia a cada vento. Era um lugar que a maioria evitava passar mesmo de dia. Diziam que à noite se ouvia o sino da capela tocar sozinho e que luzes apareciam perto dos túmulos mais antigos. Eu ri quando me contaram isso. Gente do interior tem mania de inventar assombração para tudo que não entende. O primeiro dia foi tranquilo. Cheguei cedo, com o uniforme novo e a lanterna na mão. O administrador, seu Dário, me explicou o básico. Abrir o portão às 7, fechar às 6, anotar os enterros no livro e cuidar para que ninguém entrasse depois do horário. Parece simples, e era, mas o que ninguém me explicou é o que acontece quando o silêncio começa a conversar com você. Nos primeiros dias, o cemitério me pareceu um lugar calmo. O cheiro de terra úmida, o som das folhas secas e o canto dos grilos me acompanhavam noite adentro. Eu fazia a ronda devagar, lanterninha tremendo na mão, e me acostumei rápido com a solidão. Afinal, era um silêncio diferente. Pesado, sim, mas não hostil. Pelo menos no início. Divinolândia sempre teve suas histórias. Lendas antigas, gente que jura ter visto o carro de defunto passar sem motorista ou ouvido vozes no morro atrás da igreja. Mas até aquele momento eu não acreditava em nada disso. Para mim, o que assustava mesmo era não ter dinheiro para pagar o aluguel. Com o tempo, fui me afeiçoando ao trabalho. Cuidava das flores deixadas pelas famílias, varria o chão, arrumava as cruzes tortas. Passei a reconhecer os nomes nas lápides como se fossem velhos conhecidos. Cada túmulo tinha sua história, cada inscrição escondia uma lembrança. E quanto mais tempo eu passava ali, mais eu sentia que fazia parte daquele lugar. As pessoas da cidade começaram a me ver como o homem do portão. Alguns me cumprimentavam com respeito, outros atravessavam a rua. Crianças me olhavam com medo e os mais velhos cochichavam quando eu passava. Divinolândia é assim, pequena demais para deixar um segredo em paz. Às vezes eu ficava observando o pôr do sol por entre as cruzes. Era bonito, do seu jeito triste. A luz laranja batendo nas pedras gastas fazia tudo parecer mais vivo por alguns minutos. Mas quando o sol se escondia, o cemitério mudava de tom. O ar ficava mais denso, o som dos insetos diminuía e um frio estranho se espalhava, mesmo nas noites quentes. Foi por volta do meu 3º mês de trabalho que aconteceu a primeira coisa que eu não soube explicar. Lembro perfeitamente daquela noite. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava tanto que eu nem precisei acender a lanterna. Enquanto fechava o portão, notei uma vela acesa sobre uma sepultura antiga. Achei curioso porque ninguém havia passado por ali naquele dia. Apaguei, pensando que algum visitante esquecido a deixara. No dia seguinte, lá estava ela novamente, no mesmo lugar. A chama firme, como se alguém tivesse acabado de acender. Olhei em volta. Nenhum sinal de pegadas, nenhuma flor recente. Apaguei de novo. E no 3º dia, quando voltei, a vela estava lá outra vez. Dessa vez não toquei. Fiquei apenas olhando aquela chama bruxulhar, sentindo uma sensação estranha, uma mistura de curiosidade e desconforto. Pela primeira vez, o cemitério me pareceu atento, como se estivesse me observando. Comentei o caso com o seu Dário, que apenas riu e disse: "Ah, José, esse canto aí é o mais velho do cemitério. Muita história já aconteceu ali. Deixa quieto, que tem coisa que é melhor não cutucar." Deixei quieto, ou pelo menos tentei. Mas depois daquela noite comecei a notar outras coisas. Som de passos atrás de mim quando não havia ninguém. Sussurros distantes, quase inaudíveis, como se alguém me chamasse pelo nome. E uma sensação incômoda, a de que eu nunca estava realmente sozinho. Nos primeiros meses, tentei encontrar explicações lógicas. O vento passando pelas árvores, o estalar do ferro velho, os gatos que rondavam as covas. Mas quanto mais eu tentava racionalizar, mais o medo crescia. Medo não do que eu via, mas do que eu sentia. O tempo passou e o cemitério foi se tornando parte de mim. Eu já conhecia cada canto, cada som, cada sombra.
As flores murchas, as cruzes quebradas, os nomes apagados pelo tempo, tudo aquilo formava um cenário que, de alguma forma, me dava paz. Ou talvez fosse resignação. Lembro de uma tarde chuvosa em que uma senhora apareceu na portaria, coberta por um lenço preto. Falava baixo, quase num sussurro. Perguntou por um túmulo antigo de um homem chamado Antônio Benedito, nome que não constava em nenhum registro. Procurei no livro, vasculhei os arquivos, nada. Quando levantei os olhos para dizer que não havia registro algum, a mulher já não estava mais ali. Olhei para todos os lados, nenhum sinal, nem passos na lama. Voltei para a guarnita com o coração acelerado, tentando me convencer de que ela simplesmente tinha ido embora sem que eu percebesse. Mas lá no fundo eu sabia que havia algo errado. Foi a primeira vez que eu senti o cemitério respirar. Depois disso, comecei a sonhar com ele todas as noites. Nos sonhos, os corredores pareciam infinitos e as vozes se misturavam ao vento. Eu andava por entre os túmulos e sentia que algo me seguia, sempre um passo atrás. Acordava suado, com o coração disparado, e demorava minutos para lembrar que estava em casa, não lá dentro. Mesmo assim, eu voltava toda manhã. Cumpri o meu dever com disciplina, como quem tenta manter um pacto silencioso. Era como se eu soubesse que o cemitério esperava por mim e, de alguma forma, eu também esperava por ele. Às vezes me pergunto quando exatamente as coisas começaram a mudar. Talvez tenha sido naquela noite da vela, ou talvez desde o primeiro dia, quando atravessei o portão sem entender o que aquilo realmente significava. Porque o cemitério não é só um lugar de descanso, é também um lugar de espera. E quem passa a vida inteira guardando o portão, acaba aprendendo que a espera nunca é só dos mortos. Com o passar dos meses, eu já não conseguia mais ver o cemitério como antes. Antes, era apenas um lugar de trabalho, silencioso e metódico. Agora, cada passo entre as lápides parecia carregado de significado. Cada sombra parecia se mover com intenção própria. Comecei a reparar em detalhes que antes ignorava. Velas acesas surgiam sem explicação, sempre na mesma área, perto das sepulturas mais antigas. O vento passava de forma estranha, como se esquivasse de certos caminhos, deixando um silêncio pesado por onde não circulava. E às vezes ouvia meu nome sussurrado entre os túmulos. José. José. Não havia ninguém por perto, só o vento, as árvores e o frio que parecia crescer a cada segundo. No início, tentei racionalizar. Talvez fossem os morcegos, o farfalhar das folhas ou algum animal passando. Mas conforme os episódios se repetiam, a racionalidade começava a falhar. O cemitério parecia vivo, não no sentido literal, mas como se tivesse consciência, como se reconhecesse minha presença e esperasse algo de mim. Uma noite, perto da meia-noite, senti o chamado de forma mais intensa. O sino da capela, enferrujado e silencioso há anos, tocou sozinho. Largas badaladas, cada uma mais lenta que a outra, ecoando pelo terreno. Levantei-me da cabeira da portaria, coração disparado, e fui até lá. A corda não se mexia, a campainha não havia sido tocada, e ainda assim o som preenchia o espaço, retumbando nos ossos. Foi então que percebi algo que mudaria minha percepção para sempre. Não era apenas o som que importava, era a intenção. Cada badalada parecia um aviso, uma convocação. Eu não estava mais apenas observando, eu estava sendo observado. Nos dias seguintes, o cemitério intensificou sua presença. Os sussurros vinham mais claros, com mais frequência. Eu sentia algo se aproximando atrás de mim enquanto rondava os túmulos antigos. Passos lentos, pesados, que paravam quando eu me virava. Somente silêncio.
O ar ficava mais denso e um odor de terra revolvida, misturado com flores mortas, se espalhava sem origem aparente. Numa tarde, uma chuva fina começou a cair enquanto eu organizava o registro dos enterros. Uma sombra surgiu perto de uma sepultura quase esquecida. Era alta, indistinta, como se fosse feita de fumaça escura. Por alguns segundos, senti uma presença ali, observando, estudando cada movimento meu. Quando levantei a cabeça, não havia ninguém. Mas o cheiro, o frio, o arrepio permaneciam. A partir desse momento, comecei a perceber que cada evento tinha um padrão. Os fenômenos se intensificavam, especialmente depois de um enterro recente. A alma recém-chegada parecia agitar o ambiente, mexer naquilo que já estava quieto há anos. E quanto mais tentava ignorar, mais o cemitério reagia. Era como se me lembrasse constantemente de que eu tinha uma função muito mais profunda do que apenas vigiar portões. As noites se tornaram longas e exaustivas. Comecei a dormir cada vez menos, sempre com sonhos perturbadores. Nos sonhos, os corredores se estendiam sem fim e cada lápide parecia girar lentamente, mudando de lugar. Vozes sobrepostas me chamavam, cada uma tentando se fazer ouvir, cada uma com urgência própria. Acordava suado, cansado e confuso, com a sensação de que o cemitério havia penetrado dentro da minha mente. Certa noite, ao fazer a ronda, ouvi claramente meu nome novamente. José, José. A voz vinha de trás de um mausoléu antigo, rasgando o silêncio, como se estivesse fisicamente ali. Corri até o local, mas não havia ninguém. Só uma rosa vermelha caída no chão. Fresca, vibrante, como se tivesse sido deixada há minutos. Nenhuma família havia passado por ali naquele dia. Eu sabia que aquilo não era coincidência. A partir daí, comecei a perceber que havia uma comunicação silenciosa entre eu e o cemitério. Não era mais apenas ouvir ou ver, era sentir. Algo dentro daquele terreno reagia ao meu medo, à minha presença, à minha resistência. E quanto mais eu tentava racionalizar, mais os fenômenos aumentavam. As visitas se tornaram estranhas também. Algumas famílias pediam que eu cuidasse de certos túmulos, mas de vez em quando surgiam pessoas que não estavam ali para velar, nem para prestar homenagem. Um dia, uma senhora idosa apareceu perto do crepúsculo, pedindo informações sobre um túmulo que não existia nos registros. A sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu olhei em volta e, quando levantei os olhos, ela havia desaparecido. Não havia pegadas nem sinal de saída, apenas o vento que balançava as folhas. Percebi que estava mudando. Não apenas pelo medo ou pelo cansaço. Minha mente começou a se acostumar com a estranheza. O cemitério se tornou parte do meu cotidiano de uma maneira que ninguém podia entender. O medo inicial se transformou em vigilância, e a vigilância em obsessão silenciosa. Certa madrugada, um enterro de um homem jovem terminou perto do anoitecer. A família se retirou e eu fiquei sozinho para fechar o portão. O vento batia forte, fazendo as árvores rangerem. Foi então que ouvi o choro. Não o choro adulto, mas o soluço agudo de uma criança. Peguei a lanterna e segui o som. Cada passo me levava mais fundo entre lápides esquecidas. E quando cheguei, o silêncio absoluto tomou conta. Apenas o feixe da lanterna iluminando lápides cobertas de musgo. Quando me virei para voltar, senti algo agarrar minha calça. Olhei para baixo, nada. O tecido estava marcado, como se dedos invisíveis tivessem acabado de soltar. O coração disparou, mas aprendi cedo
que correr não ajuda contra o medo. Mantive-me firme, respirando devagar, tentando entender o inexplicável. Os dias seguintes foram pesados. O cemitério estava atento. Cada passo meu ecoava de forma diferente. Os padrões se tornaram claros. Velas acesas sempre na mesma área. Sussurros perto da meia-noite. Atividade intensa depois de enterros recentes. Comecei a registrar mentalmente tudo como quem prepara um mapa de territórios invisíveis. Um antigo colega que trabalhou no cemitério antes que eu disse uma frase que só então entendi. José, você não cuida só do cemitério. Você cuida do que quer que esteja preso lá dentro. Na época eu achei que fosse exagero, superstição de quem passou a vida entre túmulos. Mas com o tempo percebi que ele estava certo. Cada noite me mostrava que minha função ia além do que eu podia imaginar. O cemitério não queria apenas proteção, ele queria vigilância. E eu, mesmo sem saber, já havia aceitado o papel que me cabia. A sensação de ser observado tornou-se constante. Mesmo durante o dia eu percebia algo nos cantos da visão. Sombras que se moviam quando eu piscava. Uma presença invisível, mas firme. Meu corpo sentia o peso de cada olhar, mesmo que ninguém estivesse ali. E eu, cada vez mais, compreendia que o cemitério não era apenas terra e pedra. Era uma entidade viva, e eu era parte dela, para o bem ou para o mal. Com o tempo, o cemitério deixou de ser apenas um local de trabalho e se tornou uma presença constante, quase tangível, que me acompanhava em todos os passos. O que começou com sussurros, velas acesas e sombras repentinas, evoluiu para uma sensação de urgência constante. Era como se o próprio solo quisesse me contar segredos que não deveriam ser revelados. Certa noite, pouco depois de um enterro de um homem jovem vítima de acidente, algo diferente aconteceu. O céu estava carregado e o vento soprava forte, arrancando folhas das árvores e fazendo o portão ranger. Sentei-me na guarita, tentando me convencer de que era apenas cansaço acumulado. Mas o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Então ouvi 3 batidas firmes no ferro do portão. Precisamente 3, espaçadas, como punhos de ferro pedindo passagem. O coração disparou. Ninguém deveria estar ali. Peguei a lanterna e caminhei devagar até o portão, cada passo ecoando pelo cascalho. Do lado de fora, nada. Apenas a estrada vazia e a sombra das árvores projetadas pela lua. Segurei firme o cadeado, pronto para trancar novamente. Instintivamente perguntei: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Apenas o vento, frio e zombeteiro. Dei meia volta para voltar à guarita, tentando me convencer de que era apenas cansaço acumulado, mas o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Então ouvi passos pesados entre os túmulos. O chão de cascalho denunciava cada movimento, aumentando meu pânico silencioso. Acendi a lanterna e corri entre as lápides, tentando iluminar a escuridão. O som se aproximava. Até que, de repente, silêncio. Girei em círculos, mas nada. Foi então que escutei o arrastar de madeira contra pedra. Um som áspero, seco, vindo da parte mais antiga do cemitério. Segui o barulho, o coração batendo tão forte que parecia rasgar o peito. A lanterna revelou algo que me congelou. A tampa de um túmulo estava levemente erguida, como se algo tivesse tentado sair.
Me aproximei devagar. A terra próxima à sepultura se mexia, empurrada por algo dentro dela. Minha mente gritava para fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Naquele instante compreendi pela primeira vez. Não era apenas vigiar portões ou registrar enterros. Minha função era impedir que os mortos escapassem. Eu estava ali, parado, entre o impulso de correr e a obrigação silenciosa que me prendia ao cemitério. A terra continuava a se mover, lenta, como se respirasse. Então ouvi novamente as batidas no portão. Do lado de fora, alguém ou algo exigia a passagem. No lado de dentro, os mortos tentavam sair. Meu corpo inteiro parecia uma corda prestes a arrebentar. Respirei fundo, tentando reunir coragem, e gritei: "Aqui ninguém entra!" O som cessou por alguns segundos, mas logo vozes sobrepostas, masculinas e femininas, começaram a ecoar em súplica: "Abra o portão! Abra o portão!" Tapei os ouvidos, mas ainda assim atravessava minha mente, repetindo-se incessantemente. Voltei cambaleando a guarita, agarrei o terço velho que mantinha no bolso e comecei a rezar. Não importava se minha fé era fraca. Era tudo o que tinha para lutar contra aquilo. Os sons do interior do cemitério aumentaram. O arrastar de caixões virou estalos de madeira quebrando. Tampas de túmulos rangiam, algumas caindo pesadas no chão. O terreno parecia ganhar vida própria. O vento espalhava poeira, folhas e aquele cheiro úmido de terra revolvida. E então vi novamente a sombra tentando escapar da sepultura. Agora, porém, tinha forma. Um corpo humano, mas não sólido. Era escuridão amontoada, uma fumaça densa que se ergueu lentamente. Fixou o que parecia ser um olhar em minha direção. Meu coração disparou. Corri até o portão, empurrando-o com toda a força. O cadeado estava firme. Trás de mim o barulho aumentava, como se dezenas de mãos tentassem sair da terra. A única coisa que consegui fazer foi me encostar no ferro gelado e gritar: "Vocês não vão sair. Eu não vou deixar." Por um instante, o tempo pareceu parar. Os sons cessaram. O vento acalmou. A sombra se desfez, como fumaça soprada. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não havia acabado. O cemitério não queria apenas me assustar. Ele queria me testar. Me lembrar de que minha função ia além do que qualquer mortal podia compreender. A partir daquela noite, compreendi que jamais teria paz enquanto estivesse ali. Aposentar seria impossível. O trabalho não era sobre abrir ou fechar portões. Era sobre conter os mortos, proteger os vivos e viver sobre o peso de uma vigília que nunca cessava. Nos dias seguintes, tentei me manter firme. O cansaço físico e mental era insuportável. O corpo parecia pesar toneladas. Dormir tornou-se um desafio. Mesmo de dia sentia os olhos invisíveis sobre mim. Outros porteiros que vieram antes de mim haviam passado pelo mesmo. Descobri nos arquivos da prefeitura registros que falavam de envelhecimento precoce e saúde debilitada, inexplicavelmente. O lugar não perdoava. Cuidar do cemitério era mais do que uma função. Era uma sentença silenciosa, uma obrigação eterna. O cemitério de Divinolândia havia me marcado. E eu, mesmo jovem naquela época, já entendia que minha vida jamais seria normal. O peso da responsabilidade, o medo constante, a sensação de ser observado, tudo isso se tornaria parte de mim, impossível de abandonar. E era só o começo. A noite das batidas me mostrou que havia um equilíbrio tênue entre vivos e mortos, e que meu papel era mantê-lo, não importasse o custo. Cada vela,
Cada sussurro, cada batida no ferro era uma lembrança. Eu não era apenas o porteiro do cemitério. Eu era o guardião de um mundo que não se curva diante do tempo, da lógica ou da morte. Aposentar-se parecia o fim natural de qualquer trabalho. Para outros, sim. Para mim, jamais. Mesmo quando entreguei oficialmente a chave da guarita e o portão ficou sob responsabilidade de outro, algo dentro de mim sabia que minha função não havia terminado. O cemitério continuava a me chamar, como se sua presença fosse um fio invisível atado ao meu destino. Escolhi continuar morando de frente para o portão. Alguns me chamaram de louco, outros acharam apenas excêntrico, mas a verdade é simples. Não se afasta de um cemitério quando ele já fez morada em você. As primeiras noites em casa pareceram normais, mas logo os sinais começaram. Primeiro, o vento frio que atravessava o quintal, mesmo com todas as janelas fechadas. Depois, o ranger do portão, lento e insistente, como se alguém tentasse empurrá-lo com cuidado. E, inevitavelmente, as vozes. Sempre as mesmas, chamando, sussurrando. Abra o portão, abra o portão. Os vizinhos começaram a notar também. Dona Célia comentou sobre vultos atravessando a rua. Seu Marcos, mais cético, falava em passos pesados sem ninguém à vista. Mas ninguém realmente via, ninguém realmente entendia. Eu sabia, eu sentia. O corpo cobrava o preço de anos de vigilância. A cada passo, os ossos doíam. As noites eram longas e o sono curto e perturbado. No espelho, via marcas profundas de fadiga, rugas, olheiras e um olhar cansado de quem viveu mais do que deveria. Mas a mente permanecia alerta. Eu não podia relaxar, nunca poderia. Pesquisando mais, encontrei registros antigos do cemitério. Muito antes de ser cemitério municipal, o terreno havia sido local de rituais e enterros precoces. Pessoas deixadas sem bênção, histórias cortadas abruptamente, amaldiçoadas ao esquecimento. Compreendi então que não eram apenas almas vagando, eram restos de histórias mal resolvidas, presas entre mundos, aguardando alguém que as mantivesse contidas. E esse alguém era, inevitavelmente, eu. Aceitei a realidade. Não por escolha, mas por destino. Mesmo aposentado, continuo sendo o guardião. As batidas no portão, os sussurros, os vultos, tudo isso ainda me acompanha. E sei que quando chegar a minha hora, não haverá cerimônia ou despedida formal. Haverá apenas o portão se abrindo lentamente e eu atravessando para o outro lado, cumprindo o papel que sempre me coube. Hoje, aos 62 anos, a vida se resume a essa vigília silenciosa. Caminho devagar, corpo pesado, alma atenta. O cemitério não é apenas trabalho, é legado. É maldição, é a lembrança constante de que ninguém realmente se aposenta do cemitério. E é por isso que eu digo, o cemitério não me deixou e eu nunca deixei o cemitério. A conexão é eterna, o peso é real e a vigilância indispensável. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos de terror. E mais importante, compartilhe suas próprias histórias de arrepiar nos comentários. Quem sabe a sua experiência não se torna o próximo vídeo.